Hoje eu vou mostrar para vocês por que o Banco do Brasil vai ser o primeiro aporte de R$ 200 da nossa carteira e como fazer uma análise rápida do porquê essa empresa é tão interessante. Se quiserem ver quanto eu paguei nas ações, fiquem comigo aí até o final do vídeo. Pessoal, apenas para deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento ainda, eu estou aqui apenas mostrando o que eu penso e o que eu faço na prática. Cada um de vocês tem que estudar e se informar para tomar a própria decisão de investimento, beleza? Vamos voltar lá para o vídeo. Antes da gente analisar o Banco do Brasil especificamente, vamos falar rapidinho do setor dos bancos. No Brasil, basicamente, historicamente, os bancos sempre foram ótimos negócios por diversos motivos, mas dois principais aqui: a alta taxa de juros e a grande concentração bancária. Ou seja, né, poucas instituições dominam quase todo o mercado, não tem muita concorrência e por causa disso os bancos sempre cobram muito caro por todos os seus produtos e serviços. Pelo menos cobravam aí, né, gente? Se bem que mais recentemente esse cenário foi mudando com a chegada das fintechs, oferecendo produtos e serviços gratuitos, menos burocracia, muita tecnologia. Na minha opinião, esse aqui era o principal risco para os bancões, mas parece que eles estão correndo atrás, né? Eles melhoraram muito já, diminuíram taxas, investiram muito em digitalização. Então eu acho que por enquanto as fintechs não vão acabar com eles ainda. Para vocês terem uma ideia, gente, de como o setor aqui desses bancos grandes ele é interessante, vamos dar uma olhada no histórico de lucro dessas empresas. Se a gente pegar o Banco do Brasil, só para a gente olhar aqui, desde 1997 ele tem lucros crescentes e consistentes. Olha daqui, ó, 297 milhões em 1997 para chegar em 24 bilhões nos últimos 12 meses aqui em 2022, né? Isso aqui dá um crescimento de 80 vezes. É muita coisa. Nos demais, vamos ver o Itaú. O Itaú, pessoal, aqui ó, de 96, ele tinha lucrado 592 milhões para lucrar 29 bilhões aqui já nos últimos 12 meses. O Bradesco e o Santander, mesma coisa, gente. Olha, dá pra gente ver aqui, olha o tamanho desse crescimento. Aqui, ó, de 96, ele já tinha lucrado 824 e veio lucrar 27 bilhões e meio aqui também em 22. O Santander é um banco espanhol, também aí queridinho do pessoal que gosta de dividendo, né? Ele é o único banco estrangeiro aqui na lista dos grandes bancos, mas a história é a mesma. Desde que ele começou a operar mais aqui em 2005, olha o crescimento, né? Saiu de 176 milhões aqui para 15 bilhões também, aí quase 80 vezes. Realmente aqui dá pra gente ver que isso aqui não é brincadeira, né? Os grandes bancos aí são máquinas de fazer dinheiro. É isso que a gente procura sempre. Pessoal, vocês gostam da ação dos bancos? Qual que é a preferida de vocês aí? Comenta. Deixa nos comentários pra gente bater um papo, beleza? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Banco do Brasil, ele historicamente, ele nunca teve números tão bons quanto esses outros bancos aqui. Olha, se a gente pegar o crescimento, a gente observa que é uma coisa mais linear, entendeu? Mais reta. Ó, o Bradesco, para vocês terem uma ideia, ele cresceu, ó, de 824, 831, 1 bilhão e 700, 2, ele veio crescendo aqui de maneira bem linear, né? A gente vê a curva, ó, de 1 bi, vem subindo, 2, 3, 5 e por aí vai. Não sei se vocês perceberam, mas o Banco do Brasil, historicamente, nunca teve uma curva de crescimento tão boa assim. Vamos dar uma olhada, ó. Ele começa a crescer aqui de 297, ele sobe bastante, 800, 900. Ele vem subindo aqui até o momento que ele vai parar, ó. Chegou aqui em 6, 5, 8, 10, 12, aí cai para 5, cai para 10, 13, 11, 7. Percebe que é uma coisa meio errática? Ele teve um bom surto de crescimento, aí ele sobe muito, cai muito. E aí de uns tempos para cá, principalmente aqui de 2017 em diante, ele vem apresentando alguma coisa melhor, né? Aqui é a crise do coronavírus, todo mundo sentiu muito.
mas principalmente de 2017 para cá, ele veio recuperando. Então, por que compensa comprar, né, essa ação do Banco do Brasil ao invés dos outros bancos? Para explicar melhor isso, eu vou mostrar para vocês 4 indicadores que eu gosto de utilizar para analisar aí a saúde dessas empresas, desses bancos, que são basicamente o lucro líquido, o ROI, o índice de Basileia e a PDD. Eu separei alguns exemplos aqui para explicar melhor para o pessoal que está começando, não sabe muito bem o que é isso, tá? Então aqui, ó, o lucro líquido, pessoal, basicamente ele é a receita, ou seja, tudo que você consegue vendendo os seus produtos, menos o total de custos que você teve. Então, vamos imaginar um exemplo aqui, olha. A gente comprou 10 mil reais em sorvete e conseguimos vender tudo por 20 mil. Então, a gente teve uma receita aqui de 20 mil, certo? A gente teve 5 mil reais aqui de custos do negócio. Pode ser aqui, ó, pessoal, juros, qualquer outra coisa, tá? Tivemos que pagar mais 2 mil de tributo. Nesse caso, então, a gente gastou um total aqui de 10 mil de sorvete, 5 mil de custos do negócio e mais 2 mil de impostos, que deu um total de 17 mil reais. Então, o nosso lucro líquido, basicamente, é tirar o total da nossa receita, né, os 20 mil que a gente conseguiu vendendo sorvete, menos os 17 lá, que são todos os nossos custos, a gente sobra aqui com um lucro líquido de 3 mil reais. Isso aqui é bem simples, bem fácil, né, pessoal? O segundo indicador que eu quero mostrar para vocês é o ROI, tá? Ele significa Return on Equity, ou em português, retorno sobre o patrimônio líquido, tá? O ROI, pessoal, ele é basicamente a divisão entre o patrimônio líquido, o lucro líquido, desculpa, e o patrimônio líquido. Vamos dar aqui o exemplo da sorveteria novamente para vocês terem uma ideia um pouco melhor, tá? Vamos imaginar que a gente abriu uma sorveteria investindo 10 mil reais, tá? Compramos geladeira, tal, alugamos um lugar e a gente tem um patrimônio total nosso aqui de 10 mil reais, a gente não precisou fazer dívida nenhuma para isso. Então, esse aqui é o nosso patrimônio líquido, tá? Os 10 mil. Vamos imaginar que a gente passou um ano vendendo sorvete e a gente conseguiu lucrar aqui 3 mil reais, tá? Então, o ROI, basicamente nosso, é 3 mil reais que a gente teve lucro dividido pelo patrimônio. É um ROI de 30% aqui, que seria muito bom. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? O ROI, ele, para saber se ele é bom ou ruim, ele varia aí de setor para setor, tá? Às vezes um ROI que é muito bom no setor não é bom no outro. No caso dos bancos, a gente consegue perceber que um ROI de excelência era o ROI aqui apresentado pelo Itaú, uma média aqui de 20, 21%. Isso daqui é um ROI muito bom, tá? Qualquer coisa acima de 15, na minha opinião, já é bem interessante, tá? Mas 20% realmente é muito bom. Qualquer coisa entre 15 e 20 para nós é ótimo. O terceiro é o índice de Basileia. Pessoal, o que é esse índice, né? Basicamente, olha, vamos dar uma olhada aqui, ó, índice de Basileia. Esse índice ele foi criado, gente, para medir a saúde da instituição financeira, tá? Para saber se ela está muito alavancada. Mas que raio, né? Então, o que é exatamente isso aí? Vamos ver o exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, o índice Basileia, ele tem essa formulinha aqui, tá? Ele é medido pela divisão entre o patrimônio de referência e o RWA, Risk Weight Assets, ou ativos ponderados pelo risco. Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples, para ficar meio claro. Então, vamos imaginar que o Banco X tem 100 reais para emprestar. E vamos supor que desses 100 reais, 15 reais são patrimônio do próprio banco, tá? É coisa dele. Isso daqui, o resto aqui, os 85 seriam de terceiros, tá? Nesse caso, a gente consegue ver que esse índice é de 15%. Então a gente divide aqui 15 por 100, chega no índice, tá? O Banco Central, ele estipula um limite mínimo de 11% para a instituição ser considerada saudável. Então a gente sempre tem que procurar bancos aí, instituições financeiras com índice de Basileia acima de 11. Na verdade, gente, para ser bom mesmo, saudável, 15, tá? 15 para cima aqui é bem legal. E o último indicador muito interessante aqui que a gente tem que olhar é a PDD. PDD é esse negócio aqui, ó. Então, o que é essa PDD? PDD, pessoal, basicamente é provisão para devedores duvidosos. Ou seja, os bancos eles têm que provisionar todo trimestre uma quantidade de dinheiro que eles acham que eles vão perder. Ou seja, quanto calote eles vão tomar naquele
semestre, eles pegam e simplesmente provisionam, deixam separado, tá? Aqui no Banco do Brasil, no último trimestre, ó, o Banco do Brasil estimou que ele ia perder 1 bilhão 350 milhões aí, né, mais ou menos, em calote. Então ele deixou isso separado. Isso mostra, pessoal, pra gente o quanto é saudável a carteira desses bancos, né? Quanto calote eles estão esperando, quantos devedores não vão conseguir aí honrar com as suas dívidas. Basicamente, quanto maior a PDD, menor vai ser o lucro. Ó, dá para a gente observar aqui o seguinte. Lembra que em 2020 a gente teve a crise do corona? Então, olha o que aconteceu. A PDD, ela teve que subir comparativamente com os outros anos, tá? Era de 20, subiu um pouco em 2019, deu a crise 20 e o lucro simplesmente caiu, né? Então, basicamente, não é sempre, não é uma regra que é imutável, mas quanto maior a PDD, em tese menor o lucro, tá? E é uma indicação de que a carteira do banco não tá tão legal assim. Então, a gente viu esses 4 índices. Vamos dar uma olhada aqui, comparar esses índices do Banco do Brasil aqui com os demais bancos, né? Então, o Banco do Brasil aqui teve um lucro, a gente já viu ali, né, a crescente, são lucros recorrentes, realmente crescentes. Ele tem um ROI de 15, que é interessante, né? Entre 15 e 20 aqui para o setor de bancos é legal. Ele tem um índice de Basileia de 17, o mínimo do Banco Central, lembra? Que era 11. Então aqui a gente tem 17, aqui está muito bom, em tese, tá? O Banco do Brasil vem tendo um índice de Basileia legal. E a PDD dele, desde a pandemia da última crise, vem caindo. Isso é interessante. Vamos dar uma olhada aqui no Itaú. Ó, o Itaú, ele tem um lucro grande, né, enorme, 29 bilhões. Tem um ROI de 17 também, legal, né, muito bom. O índice de Basileia é de 14, tá? Ele tá com 14 agora. Já foi melhor do Itaú. Ele opera um pouquinho mais alavancado ao que parece aqui, né? Mas, assim, não é ruim, mas também não é espetacular. É bom, é legal. O que é diferente aqui, olha a PDD dele. A PDD vem subindo. Ó, ele teve um pico lá na crise e veio subindo, tá? Nos últimos anos aqui. A PDD maior ou menor, pessoal, de um banco para outro, tá? Não quer dizer muita coisa, porque você tem que ver cada banco. Então, tipo, para esse banco isso tá ruim ou tá bom, tá? Essa é uma análise um pouquinho mais profunda que você vai ter que fazer aí caso a caso. Mas em tese é isso, tá? Quanto maior, pior. Bradescão, mesma coisa. Vamos ver aqui, 27 bi, também um lucro gigante, um ROI muito bom, tá em 18%, um índice Basileia de 15 aqui, legal, e a PDD em 20, tá? Teve esse pico e a mesma coisa, diminuiu e agora vem subindo. Santander, gente, mesma coisa, tá? Os bancos privados aqui, se vocês forem perceber, eles se comportam muito parecidos, né? Então a gente tem um lucro aqui de 15 bilhões, um ROI de 14 aqui um pouco menor que os demais, o índice de Basileia de 14%, poderia estar um pouquinho maior, né? Mas 14 tudo bem, eles são bancos muito grandes, né? Então tá um pouquinho abaixo dos 15 ali pra gente, não faz tanta diferença. Só que o Santander é um pouquinho diferente. Em 2020 ele não provisionou tanto, na crise ele conseguiu se segurar e vem aumentando desde então. Isso não é muito legal, né? É claro que a gente tem que analisar o crescimento da carteira de crédito e tal, mas em tese isso aqui não é muito bom. Então, assim, o que a gente conclui daqui? O Banco do Brasil, ele tem hoje, né, um dos melhores dados aqui em termos de ROI, lucro, índice de Basileia, PDD. Ele é muito interessante, se não um dos melhores, mas ele é muito parecido, né, com os demais bancos privados aqui. Então ele é muito saudável e aparentemente muito lucrativo, né? Mas assim, pessoal, estão gostando do vídeo? Estão com alguma dúvida? Qualquer coisa que vocês tiverem, tiverem dúvida, quiserem fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, deixem nos comentários, tá? Eu vou responder, eu vou ajudar vocês sem problema nenhum, vai ser um prazer. Agora que a gente sabe que os bancos estão performando mais ou menos igual, né, nesse setor, por que escolhi o Banco do Brasil? Basicamente, pessoal, por 3 motivos aqui. Primeiro, a gente já viu, ele está apresentando aqui os números qualitativos bem parecido aí com os seus pares privados, né? Só que ele é de longe o banco mais barato e ele também entrega um dividendo bem interessante aqui, né?
Vamos dar uma olhada aqui nos múltiplos do Banco do Brasil para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, tá? Por que, que ele é tão mais barato, o que, que isso significa exatamente. Então, olha, vamos olhar aqui uma coisa. Dois indicadores que eu gosto de olhar são preço sobre lucro aqui, tá? E o preço sobre valor patrimonial. Isso aqui dá para a gente perceber um pouco. Não é tudo, tá, gente? Não é dois indicadores que vão dizer para você toda a história. Mas esses dois aqui eu gosto no caso dos bancos porque realmente eles indicam que eles estão baratos, tá? Só para você ter uma ideia, olha só, o Banco do Brasil ele tem um preço sobre valor patrimonial de 0,72. O que isso aqui exatamente significa, né? Assim, de maneira bem tranquila, significa o seguinte, gente. Vamos imaginar que o Banco do Brasil tem aí um patrimônio de 100 e dividiu pelo número de ações. Então tá, vamos supor que dessa divisão, cada ação do Banco do Brasil, se a gente vender todo o patrimônio dele, cada ação vai ter direito aqui a receber R$100, tá? Ele está hoje negociando a um PVPA, preço sobre valor patrimonial de 0,72. Ou seja, se a gente for comprar na bolsa ação, ela está valendo 72. O que isso aqui quer dizer basicamente? Se o Banco do Brasil vender todo o patrimônio que ele tem e devolver para os acionistas, ele vai te dar R$100. E você pagou 72 aqui na bolsa. Então aí você ganharia dinheiro. Isso é um indicativo do que o banco está barato, tá? Outra coisa legal aqui da gente ver, basicamente, também, é o preço sobre lucro. PL, né? Famoso PL aqui. No Banco do Brasil, olha só, ele está abaixo de 5. Então, o que isso quer dizer exatamente para mim, né? Quer dizer que se eu comprar uma ação hoje, deve estar mais ou menos uns R$40. Quer dizer que em 5 anos, um pouco menos de 5 anos, ele vai me retornar todo esse valor de R$40 em lucro. E dá pra gente ver aqui, tá vendo? Ó? Então, ele tá dando por ano R$8 de lucro por ação, né? 8. Então, se a ação tiver a 40, eu divido por 8 aqui e dá 5, né? Então, é mais ou menos isso daqui. Quer dizer que se ele distribui todo o lucro dele para a gente, R$8 por ação por ano, em 5 anos a gente pega todo esse valor de volta, tá? É um tempo bem curto, na verdade, pessoal. Isso aqui é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nos dividendos, tá? Que o pessoal gosta muito aqui de dividendo. O Banco do Brasil aí é famoso, ele é um grande pagador de proventos. Se a gente der uma olhada, vamos olhar o anual. Olha só, isso daqui, pessoal, significa que ele paga nesse quadro aqui, certo? 91 centavos por ação em 2016, 94. Ele vem crescendo, tá vendo? Não é uma coisa tão exata, mas conforme o lucro cresce, o dividendo por ação cresce também. Bem interessante, tá? Então, vamos imaginar aqui que o Banco do Brasil ele distribuiu até o momento aqui em 2022, até esse momento, R$3 por ação. Se a ação está R$40, isso daqui quer dizer que ele me dá um dividend yield de R$40, ele pagou 3, certo? Isso aqui dá um dividend yield para a gente até o momento de mais ou menos, gente, mais ou menos aqui uns 8%, tá? Uma coisa assim. Ele pode pagar mais dividendos até o final do ano e isso daqui provavelmente vai subir. Se a gente for comparar com os outros bancos, esses múltiplos, a gente vai ver que eles estão bem mais caros. Ó. Vamos dar só uma olhada rápida aqui no Itaú para vocês terem uma ideia. Olha aqui os múltiplos do Itaú. O preço sobre lucro do Itaú está em 10, ou seja, aquela mesma história. Aqui levariam 10 anos para a gente reaver todo o dinheiro que a gente pagou na ação através do lucro do Itaú. Tá? Diferente do Banco do Brasil, ele tem um preço sobre valor patrimonial aqui maior do que 1. Ou seja, naquele exemplo, vamos imaginar que o Itaú vende todo o seu patrimônio e vai distribuir pelo número de ações, tá? E vamos imaginar aqui que cada ação vai receber R$100, tem direito a receber R$100 aqui depois de vender todo o patrimônio. Só que hoje você vai comprar, por exemplo,
Nesse caso aqui, a ação do Itaú valeria R$ 173, então você até perderia dinheiro nesse caso. Claro que é só uma hipótese, né? Mas isso só mostra o quanto ele é mais caro, né? Do que o Banco do Brasil. Dividendo do Itaú também, os bancos são famosos, né, por pagar muito dividendo aqui, muito provento, e realmente pagam. Só que ele paga bastante dividendo, comparativamente com o preço da ação, não é tanto assim quanto o Banco do Brasil. Olha só, o Itaú ultimamente não vem pagando tanto dividendo assim, né, comparativamente com os seus pares aí, os demais bancos, tá? Então, olha, numa ação, o Itaú tem pago em 2022 0,53, tá? Tudo bem que aqui o preço da ação do Itaú deve estar um pouco menor do que a ação do Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no preço. Tá, cotação, olha, 29, né? A ação do Banco do Brasil tá próxima a R$ 40, para a gente dar uma olhada. Realmente, cotação aqui, R$ 40. Então, assim, o dividend yield, né, que é o que importa do Banco Itaú, ele é muito menor. Então, ele retorna menos para você em proventos. O Bradesco, pessoal, e o Santander, a gente vai dar uma olhada rápida, mas é a mesma coisa. Olha só, o Bradesco tem um PL aqui de 9,52, um PVPA de 1,48, ou seja, ele também está negociando mais caro do que o seu valor patrimonial na bolsa, né? Santander, mesma coisa, mesma coisa. Os bancos privados, eles são meio parecidos, né, nessa questão. Aqui, e o Santander está um pouco mais barato até, mas também acima do preço sobre valor patrimonial, também com PL aí de 8, né, bem superior ali aos 5 que a gente vinha do Banco do Brasil. Ó, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem um like, ative o sininho que isso me ajuda demais, beleza? Então, se os números do Banco do Brasil são parecidos ou até melhores do que dos outros bancos, por que ele é muito mais barato, né? Aqui, pessoal, não tem como fugir, tá? Basicamente, o Banco do Brasil, ele é mais barato assim porque ele é uma estatal, ele pertence ao governo federal, ele tem um risco maior de interferência política, de uma má gestão acontecer, né? O governo populista entra, começa a padrinhar gente, começa a fazer um monte de besteira na administração do banco. Então o mercado dá todo esse desconto. Na minha opinião, por tudo que a gente já viu nesse vídeo, o risco já está nesse preço, tá? Na verdade, eu acho que vale a pena por conta disso, desse desconto, eu acho que é injustificado. E é por isso que o Banco do Brasil é o primeiro aporte da nossa carteira. Fica agora aí com o nosso aporte, pessoal, e com a consolidação da carteira. Valeu, até o próximo vídeo.